né, a grande importância do debate da educação ser tratado com a grandeza que a educação precisa e merece. E, principalmente, essas discussões, elas devem ser discussões sempre trazidas à luz dos debates da orientação da sociedade. Quando nós, Câmara de Vereadores, com todo o entendimento que tivemos pelos atropelos dos prazos, pelo rompimento com questões nossas de regimento, nós nos prejudicamos na tarefa de trazer a sociedade para discutir todas as questões que estão referentes ao Plano Municipal de Educação, as questões da educação, né? E aí, presidente, eu acho que nessas emendas em especial, em que o vereador Julinho encaminha e que é uma proposta de consenso, pelo que eu entendi nas conversas aqui, é uma proposta de consenso, vários vereadores, inclusive eu, tínhamos emendas sobre essas duas metas, essas duas estratégias das metas, meta 2 e meta 3, que tratam de alguns termos, de algumas expressões que várias lideranças religiosas, várias pessoas ligadas às igrejas, vários pensadores, teólogos, enfim, entendem fazer parte de um conjunto de ideias chamada ideologia de gênero, né? Mas eu acho que quem tem a grandeza, como Dom Bosco sempre ensinava e ensina até hoje, principalmente para nós católicos cristãos, de que devemos ser bons cristãos e honestos cidadãos. E isso não nos dá o direito de incitar e de extrapolar o limite da razão no sentido do bom senso. Então não é tarefa nossa, cristãos, que pregamos o entendimento, o acolhimento, a proteção, o respeito, o não preconceito e a não discriminação, em especial nas nossas escolas, não podemos incitar questões de extremidades, porque nós estamos vivendo um cenário que todos nós aqui estamos acompanhando de extremos, né? Em que uns extrapolam por um lado, desrespeitando inclusive questões nossas de dogmas, de crenças, de referências até de imagens, e outros extrapolam por outro lado, estimulando muitas das vezes pelas distorções das questões, preconceitos, discriminações, violências. Nós não podemos nos permitir isso. Nós precisamos estar atentos a tudo que nós discutimos, estimulamos, propagamos, divulgamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui muito questionado no final de semana e deveria ter sido mesmo. O meu voto aqui não é meu, ele representa setores que eu faço parte ao longo de muito tempo, da caminhada que eu tenho de vida, dos ensinamentos que eu tenho, da formação que eu tenho de igreja, de pastoral, de família, enfim, de valores, que as pessoas deveriam fazer isso. Falar: Marcel, o seu voto precisa ser um voto que não permita distorções nas escolas, que não deixe as escolas extrapolar o seu papel de escola e se meter no papel de família, corretamente. Só que não é correto também, presidente, que as perguntas sejam feitas sem saber o que está se discutindo, né? E por que eu digo isso? Falando aqui como irmãos e irmãs, que sabemos a quem nós seguimos, e nosso projeto é o projeto da verdade. Eu fui questionado, vereador Paulo Antunes, muitas vezes, e com a preocupação necessária de quem não teve o acesso para discutir, para entender qual é o Plano Municipal de Educação, se nós iríamos aprovar aqui a obrigação dos banheiros das escolas serem banheiros coletivos. Não sei se o termo correto que as pessoas usam ou não correto é esse. Eu fui questionado se nós estávamos obrigando os professores das escolas a não tratarem mais as crianças como menino e menina e chamarem só de criança, com aquela ideia de que a sexualidade ela é descoberta com o tempo e não, a pessoa não nasce homem e mulher. Bom, e é importante esclarecer isso, porque isso não está sendo votado desta forma. Não está escrito aqui num conjunto de questões relacionadas à educação que são
20 metas, cada meta tem dezenas de estratégias. Nós estamos discutindo aqui de forma mais polêmica 3 ou 4 dessas quase 400 estratégias que abrem a interpretação para que determinado programa possa adotar essas práticas. Ou seja, o que eu quero dizer e deixar assim bem explicado, porque a gente joga com a verdade e com a transparência. Nós não estamos votando aqui sim ou não a adoção de determinada prática dentro da escola. Não é isso, vereador Julinho? Nós estamos votando aqui pela correção e ajuste de termos que não permitam interpretações equivocadas que levem as nossas escolas a adotarem medidas que não dialogam com o que a gente acredita, acha bom, acha justo e acha correto. Só tenho uma ressalva a fazer de todo esse debate. O que pouco se discutiu, por conta dos atropelos e por conta da preocupação louvável e compreensível de todo mundo que professa alguma fé e que se preocupa com a qualidade da educação, a qualidade que os nossos filhos, a minha filha que estuda em escola pública, vai receber, é que nós discutimos muito pouco educação. Muito pouco educação. A educação que eu digo, nós vamos avançar nesse debate, na discussão efetiva do plano, de metas que são metas fantasiosas, que eles definem prazos que não vão cumprir, que eles dizem valores que não são verdadeiros. E aí as distorções que aparecem em todo o plano de educação nos levam a questionar o seguinte: se quem enviou para a gente não leu, que dirá padres, pastores, lideranças pastorais, missionários, pessoas que caminham no dia a dia da construção, enfim, da fé e da espiritualidade, como eles iam apontar os equívocos? E tiveram muita sabedoria para identificar os equívocos. E nós tivemos muita disposição de dialogar o tempo todo para construir as posturas mais corretas, justas e verdadeiras, e que não abrissem espaço para que nós entendêssemos que a educação não pode ser um espaço que acolha a todos. Ao contrário, ela precisa acolher todo mundo, sem discriminação, sem preconceito, sem exclusão, porque essas pautas estão incluídas no debate da exclusão e da evasão escolar. Mas não se pode, por conta disso, distorcer valores que nós carregamos uma vida inteira. Então eu acho que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a nossa fé precisa estar relacionada com a construção da vida no dia a dia. A gente não pode só acompanhar o que vai ser discutido na escola no dia que vai votar um plano municipal de educação com abertura para uma ideologia que nós não concordamos. Mas nós precisamos acompanhar nos conselhos escolares, na conferência de educação, nos fóruns de educação, todos nós, e seguindo questões nossas que são básicas, que é o exemplo maior que quem é cristão é Cristo e que ele sabe muito bem acolher as pessoas que sempre foram excluídas da sociedade. Então a minha posição aqui é pela correção das distorções, desde que a gente preserve a tarefa honrosa, digna e grandiosa da educação, de ser uma educação cidadã, plena, livre, democrática, que não exclua ninguém. Porque os setores excluídos estão aí até hoje nas periferias da cidade, com escolas caindo aos pedaços, e nós não vamos discutir isso no plano, com escolas que não têm condições de atender as crianças, e nós vamos discutir pouco isso no plano. Então que nós, bons cristãos e honestos cidadãos, saibamos que a nossa responsabilidade, ela passa por essa questão, mas ela é fundamentalmente colocada na tarefa de ampliar o horizonte, para entender que a educação passa muita coisa a mais além do que a ideologia de gênero, que às vezes é despercebida, e quase foi aqui. Então, presidente, o meu voto é favorável às emendas, né? Retirei as minhas porque o vereador Julinho tinha contemplado a nossa emenda nesse sentido, mas nós temos aqui mais 12 emendas que tratam de educação, de voações, né, de fantasias do plano, e que nós precisamos discutir isso ainda até o final, até o nosso voto final. Obrigado.